Oi pessoal, boa tarde. Só enviar o link pro grupo, o link da live. E já vamos dar início. Boa tarde, pessoal. Eu já vou começar aqui falando sobre o nosso tema, né? A nossa última live. Então, boa tarde para quem está aqui ao vivo e boa tarde para quem for assistir a gravação. Eu vou ficar aqui com minha colinha para ir acompanhando o resumo do que eu vou falar. Bom, hoje nós iremos falar sobre como obter um emagrecimento duradouro, sem preocupações e com tranquilidade. Bom, essa é a nossa última live sobre a semana decolando o seu emagrecimento. Então, teve lives, teve posts no feed em decorrência dessa semana. Então, hoje, pode ser que seja muito difícil para você imaginar que exista um emagrecimento que seja duradouro, sem preocupações e com tranquilidade, né? Essa frase para muitas pessoas acaba parecendo muito complicada, né? Porque imagina, muita gente para emagrecer acaba fazendo restrições, ficando em jejum, pulando refeições importantes. Então não tem nada de um emagrecimento sem preocupação e e com tranquilidade, né? Fazendo tudo isso. Bom, aqui no meu perfil eu falo muito sobre não acreditar em dietas malucas, né? Em restrições desnecessárias, porque eu já vivi muito tudo isso, né? De fazer várias coisas para emagrecer e que acaba que não eram situações assim tranquilas e que eu tinha a preocupação, né? Bom, vou passar aqui o slide, né, pra gente continuar. Bom, como eu disse, para muitas pessoas é impossível imaginar que exista um emagrecimento sem preocupação e com tranquilidade, porque sempre imaginamos que para emagrecer a gente tem que fazer loucuras, né? E assim, eu falo justamente hoje aqui no meu perfil de ser totalmente contra todas essas questões de restrição, de se proibir de comer, justamente porque, né? Por já ter vivido por isso e saber que não é nada legal, não é nada interessante. Bom, existe uma situação nessa questão de emagrecimento, né, de se privar tanto, que depois surge o exagero. Eu não sei se vocês já conheceram ou até mesmo vocês passaram por essa situação de que vocês acabam restringindo muito ali, parando de comer algumas coisas e quando tem a oportunidade de estar com aquele alimento, você acaba exagerando. Isso tudo é um ciclo, né? Boa tarde, Fabi. Tudo isso é um ciclo que acaba sendo gerado. A partir do momento que você restringe, você acaba gerando a compulsão. E por que que isso acontece, né? Tô vendo aqui a minha colinha. Porque a gente se priva tanto e acaba exagerando. Quando a gente se restringe, né, a gente acaba restringindo o quê? Os alimentos que a gente gosta, né? Nós entramos naquela situação que a gente fica estressado, triste, porque a gente fica tentando ali se controlar de não comer determinados alimentos. E aí essa privação toda, a gente acaba exagerando. E aí quando você percebe, você teve ganho de peso. Por quê? Você se privou bastante e quando teve a oportunidade, exagerou, teve o excesso e ganhou peso. E acontece muitos casos de pessoas que fazem várias loucuras para emagrecer, emagrecem e com o passar do tempo elas ganham até mesmo o dobro do peso. Isso não é nada bacana, assim, eu particularmente não queria isso pra minha vida e eu não quero isso pra vida de vocês, de viver nesse ciclo de estar ganhando peso, perdendo peso. É uma situação muito chata, né?
tanto assim pra gente mesmo, quanto pra nossa saúde física, né, e pra nossa saúde mental, né. E assim, outra questão que também está interligada à questão de quando a gente restringe bastante e acaba exagerando é a nossa questão emocional. Quantos de nós acabamos exagerando na comida quando a gente está triste, estressado, ansioso, com alguma preocupação? Então, até mesmo o emocional é capaz de atrapalhar tudo isso e a gente ganhar o dobro do peso novamente. E aí, depois que eu fui entendendo que não precisava fazer loucuras para emagrecer, né? Que fazer tudo isso, como eu disse, não é bacana para nossa saúde física e para nossa saúde mental. De você ficar se privando e depois exagerar. Então, eu passei a viver muito contra tudo isso, sobre toda essa questão, e eu acabei criando o meu programa nutricional. Né? Eu vou passar aqui o slide. Passei demais. E foi assim, passando por essa situação toda, que eu acabei criando o meu programa nutricional, né? O meu método Solari, né? Que se chama método Solari. Cada consulta leva o nome de uma estação do ano, até porque no processo de emagrecimento a gente está em transformação, assim como no nosso lugar que a gente vive, o planeta, né? Que está em constante mudança por conta das estações do ano. Assim também no processo de emagrecimento. E assim, depois de ter passado por tudo isso, visto que para emagrecer requer tempo, a gente não vai emagrecer do dia para a noite. E se a gente emagrecer do dia para a noite, corremos o risco de ganhar o dobro do peso e não é algo saudável, né? E assim, eu criei o programa nutricional, Método Solari, e como é que ele funciona? Ele é totalmente assim diferente das consultas avulsas. Por quê? Esse programa, ele dura em torno de 90 dias, 3 meses, e são 5 consultas, uma a cada 21 dias, que é diferente de uma consulta normal, avulsa, que geralmente é um acompanhamento de 1 mês, né? Que você passa e depois você retorna 30 dias depois, geralmente é assim, né? Em alguns atendimentos. E aí, como é que funciona? Cada consulta, como eu disse, vai levar o nome de uma estação do ano. Então, a primeira consulta, ela leva o nome do outono. Por quê? Quando a gente tá lá no outono, tá tendo a redução gradativa das temperaturas. Outra coisa que acontece é que vai esfriando, né? E aí, o que é que acontece no processo de emagrecimento, nessa primeira consulta? A gente trabalha com a redução de alguns hábitos que a gente tem, que acaba atrapalhando o emagrecimento. E a gente vai trabalhar na redução gradativa, até porque a gente não tem como mudar um hábito assim de repente, né, do dia para a noite. Então é algo gradativo. O plano alimentar, ele é qualitativo nessa primeira consulta, ou seja, não tem quantidades. Eles só visando melhorar a qualidade da sua alimentação. Mais pra frente que a gente acrescenta as quantidades, mas durante esses 21 dias é só melhorando a qualidade. E aí, 21 dias depois, é a segunda consulta, que é chamada inverno. Por quê, né? A gente vai reduzir de vez os hábitos, né? A gente vai tentar ao máximo reduzir de vez eles, para que a gente consiga decolar ainda mais o seu emagrecimento. A gente continua com o plano alimentar qualitativo. A gente também trabalha com questões de autoestima, então, tanto na consulta chamada inverno, que é a segunda consulta, como a terceira, primavera, a gente trabalha com a questão de autoestima. A gente também trabalha em algumas consultas a questão do comer emocional. Então, assim, cada consulta a gente trabalha de alguma forma, mas vai do que você me relatar, do que você está vivenciando naquele momento. E aí, na terceira consulta, que é chamada a primavera, deixa eu mudar aqui o slide. A terceira consulta, chamada primavera, a gente vai trabalhar bastante com a questão da autoestima, vai ter um plano alimentar agora com quantidades e alguma estratégia nutricional para impulsionar ainda mais o seu emagrecimento. Porque não adianta também eu colocar para você restringir carboidratos se você não consegue, se não faz sentido para você. Eu nunca vou colocar algo para você fazer ali que não faça sentido para você. A gente vai conversar e ver o que é que daria certo aqui pra gente
colocar para impulsionar nesses 21 dias o seu emagrecimento. E aí, a quinta consulta e última, ela é a chamada voltando, 21 dias depois da terceira consulta, que é primavera, a gente vai passar para quarta consulta. A quarta consulta é a chamada verão, né? Que a gente já vai estar aproveitando a luz solar, digamos assim. Porque o que é que acontece? Lá na consulta verão, a gente sai da estratégia nutricional, né? Depois de 21 dias. Dependendo desses 21 dias, não faz mais sentido ficar com estratégias nutricionais. A gente vai focar num plano alimentar. A gente vai entendendo o que melhorou até agora, naquele momento, e o que ainda precisa ser melhorado. Afinal, a gente já tá lá na quarta consulta. E aí, 21 dias depois, a gente chega na quinta consulta, que é a chamada horário de verão. Que no horário de verão, o que é que acontece? O reaproveitamento da luz solar. Então, a gente vai ver o que já foi melhorado. Iremos finalizar, né? É questão de metas, medidas. A gente sempre vai estar acompanhando a cada consulta. Mas é importante, lá na última consulta, a gente traçar aquela linha do tempo do que vivenciou, se faz sentido dar continuidade, se ali você alcançou o que você tanto almejava. Então, a última consulta ali a gente trabalha também com outro plano alimentar, geralmente a de manutenção do emagrecimento. Então, a cada consulta sempre vai ter um plano alimentar diferente, um plano alimentar novo, com alterações na medida do que foi passando para você, se você se adaptou, se você não gostou de alguma opção, a gente vai alterando, até se encaixar realmente e você gostar. E o diferencial do método é que, assim, ele é diferente de uma consulta avulsa, porque a consulta avulsa são 30 dias e o método são 21 dias. Então, é um espaço menor, a gente vai ter maior contato por conta disso. Outra coisa importante é que vale relembrar que o emagrecimento, ele é só saudável quando ele leva tempo para acontecer. Quando a gente emagrece assim, de uma doença, não é bacana. Quando a gente emagrece de repente porque fez uma restrição muito grande, não é legal, não é interessante para a nossa saúde, principalmente para o nosso bem-estar. E assim, você que chegou até esse momento da live, né, seja na gravação ou seja aqui no ao vivo, deve estar se perguntando: mas como é que eu vou chegar no emagrecimento duradouro, sem preocupações com esse método? O que é que acontece, né? Durante todo o acompanhamento, nós iremos trabalhar com questões que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento. E aí, quando a gente trabalha com isso, a gente torna ele meio que duradouro, porque você vai entendendo: olha, eu faço isso, isso aqui atrapalha o meu emagrecimento, então vamos descobrindo maneiras de contornar aquela situação. E assim, são 3 meses, não é uma promessa milagrosa para você emagrecer assim de repente. Eu te garanto que 3 meses é um tempo muito bom para um processo de emagrecimento, né? Requer tempo. Então, às vezes a gente, vou passar numa consulta avulsa primeiro. Tudo bem, você nunca passei no nutricionista, eu vou primeiro passar na consulta avulsa para ver como funciona, para depois eu pensar em fechar um programa nutricional, né, que são 3 meses. Imagino que esses 3 meses eu vou dar o meu melhor, né, porque assim, eu faço minha parte e você também faz a sua, porque é um investimento em você, né, então você também tem que fazer a sua parte. Não é só garantir que tá ali fazendo parte do programa que vai ter resultados, né. Primeiramente, você tem que colocar na sua mente que, eu vou pegar isso aqui, tudo que ela tá me mostrando, e vou colocar pra frente, né. E assim, é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida sobre o programa nutricional, tanto pode me chamar no link que está na bio, que vai pro meu WhatsApp, como também me chamar no direct, que eu vou te explicar como é que funciona. Questão de valores, preços, apenas no privado, né? Questão de ética, somente no privado eu posso falar. E é isso, pessoal. Aproveitem que a gente tá no 3º mês do ano, né? Ainda falta muita coisa pela frente. Dá ainda muito tempo para você iniciar hoje esse processo de emagrecimento, né? Para que você coloque aquela sua meta de início do ano para frente. Bom, no mais é isso, gente. Muito obrigada para quem esteve aqui na live, ao vivo.
presente aqui e para quem está assistindo a gravação. É isso, uma boa tarde a todos.